A mensagem hoje pela manhã, pastor Tiago falava sobre a importância de nós usarmos nossos dons para abençoar, usarmos nossos dons para cumprir o propósito de Deus. Hoje à noite eu quero falar sobre amo servir na IBB. Você foi chamado com uma missão. Quando vemos dois homens, como vimos aqui, duas pessoas que estão dizendo, Deus me chamou para o ministério, nós vemos pessoas que foram destacadas do corpo de Cristo para cumprirem um propósito muito específico. Eles assumem liderança espiritual desse corpo. O que a nossa igreja fez foi o que nós encontramos no Novo Testamento. Nós temos essas pessoas, esses dois homens, servindo já há um bom tempo, liderando espiritualmente. E não foi esse momento que os transformou em pastores. Nós simplesmente reconhecemos. Eles são líderes espirituais na nossa igreja. Amém? Eu gosto muito de ler poesias e eu encontrei uma poesia sobre pastor que eu queria compartilhar com vocês, um pedacinho dela, o que significa ser pastor. Muitas pessoas não conseguem entender o que é ser pastor. Quando eu fui chamado para o ministério, contei para o meu pai não era crente, não era convertido naquela época, e quando eu falei, ele não conseguiu entender. E eu estava concluindo o curso de engenharia mecânica e ele disse, tá bom, você vai ser pastor, mas durante a semana o que você vai fazer? Uma pessoa que não é membro da igreja fazer esse tipo de afirmação dá até para entender. O duro é quando um membro da igreja acha que o pastor só trabalha no domingo. Ser pastor é muito mais do que ter um título, ser pastor é muito mais do que passar no exame oral, como foi lido aqui na ata. Ser pastor é muito mais do que usar terno e gravata, e hoje está todo mundo na beca, né? Ser pastor é sentir no púlpito o peso da responsabilidade, é fazer da alegria alheia a sua própria felicidade. É ouvir cada um em suas ansiedades e nem sempre ter alguém para compartilhar suas necessidades. Ser pastor é ser pai, é ser amigo, ser irmão, é ter o poder de influenciar uma multidão, é saber experimentar até o gosto da solidão. Ser pastor é não ter palavras em algumas situações, é emprestar os ouvidos para desafogar corações, é agir com doçura, com firmeza e até com dureza, movido pelo amor. Isso é ser pastor. Grande desafio que esses dois homens estão assumindo. Orem por eles, apoiem esse trabalho de liderança que eles desenvolvem. Quando nós vemos o Novo Testamento, nós não encontramos o que é a praxis de muitas pessoas e mesmo muitas igrejas, em que existe um ambiente sagrado e um ambiente que não é sagrado, secular. Você já usou essa expressão, meu trabalho secular? Ninguém tem trabalho secular. Todo mundo tem um sagrado trabalho e tem uma chamada de Deus. Não é só pastor e missionário que tem uma chamada. Todos nós somos chamados por Deus para uma missão. Amém? Todos os discípulos são chamados para a missão cristã. E alguns discípulos são chamados para liderar o povo de Deus no cumprimento desta missão. Nós temos uma dificuldade no nosso meio. Agora nós vamos começar a chamá-los de pastor, né? E nós usamos a mesma palavra para o título e para a função. E isso gera confusão. Até rimou. Por quê? Porque você pode pastorear pessoas sem ser pastor, não é verdade? E na nossa igreja nós temos muitos irmãos e irmãs, líderes na nossa igreja que pastoreiam, cuidam de pessoas, mas não têm o título de pastor. E eu conheço muitas pessoas que têm o título de pastor e não pastoreiam ninguém, nem a si mesmo. Por algumas circunstâncias da vida, se ficou desnorteado. Ter o título não significa que eu exerço a função. Talvez os presbiterianos tenham um pouco mais de razão quando eles chamam os que os pastoreiam de reverendo. Assim, a congregação não faz confusão de função. Quando nós entendemos isso, fica mais fácil entender que sim, eu, em algum momento, em algum lugar na minha vida, eu vou cuidar de pessoas.
Você diz amém para isso? Em algum lugar, em algum momento na minha vida, eu vou cuidar de pessoas. E eu vou pastoreá-las, como alguém que conhece o amor do Senhor. João 17:18, na paráfrase a mensagem, ele diz assim: do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Isso é Jesus falando. Ele recebeu do Pai uma missão e quando ele esteve aqui, antes de ir embora, ele entregou uma missão para todos aqueles que se identificam como discípulos dele. Eu queria que nós lêssemos juntos Mateus 28, 19 e 20, texto conhecido como a grande comissão de Jesus. Vamos ler juntos? Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa missão foi dada a todos, não apenas a pastores e missionários. Cumprir a sua missão aqui é parte essencial do que representa viver para a glória de Deus. Vocês dois que foram ordenados hoje, Leandro e Edinaldo, vocês têm uma missão a cumprir. E vocês, no processo da ordenação, vocês disseram: Deus, nós entendemos que o Senhor nos chamou para essa missão de liderar o teu povo, capacitar o teu povo, para que a obra do Senhor possa acontecer. Mas eu queria falar com você que é membro da igreja, que é líder da IBB. Você também é chamado por Deus para cumprir uma missão como discípulo de Jesus. Essa mensagem de hoje é pensando nesses dois queridos que foram ordenados, mas essa mensagem de hoje é pensando em todos nós. O texto, a grande comissão entregue por Jesus, é para todos nós. A missão de Jesus, nós recebemos uma missão dele que é a continuação do trabalho que ele fez. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. O que Jesus fez enquanto estava aqui? Fez discípulos. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Você vive com esse senso de missão? De que aquele emprego que eu tenho não foi por acaso e não foi simplesmente porque eu escolhi, mas Deus tinha um plano. E nesse processo em que Deus me coloca naquela empresa, Deus traz pessoas para lá, para trabalhar do lado da minha sala, para trabalhar do lado da minha mesa, para que eu conviva diariamente, que eu tome cafezinho com essa pessoa, para que eu encontre essa pessoa no estacionamento, porque Deus tem um propósito. O viver com senso de missão é entender isso. Não foi por acaso que aquela família mudou para o apartamento do lado, para o sobrado do lado. Não foi por acaso que você nasceu na família que você nasceu. Você não escolheu estar naquela família. Já parou para pensar nisso? Foi Deus quem colocou você. Na hora que Ele misturou aqueles negocinhos lá e que virou um bebê, Deus colocou você naquela família. Aquela família que Ele sabia que tinha aquela tia chata. Deus colocou você naquela empresa que tem aquela pessoa difícil, que é o responsável por mim, que me supervisiona, é o diretor da empresa. Deus sabia, Ele não foi surpreendido, você que foi surpreendido. Deus sabia que aquela pessoa ia passar por uma crise, ia ter uma doença na família dela, o câncer ia chegar, e pensando nisso, Deus disse: se eu coloco a minha discípula ali, se eu coloco o meu discípulo ali, existe um momento, um kairos, uma oportunidade de salvação. Quando nós vivemos com essa consciência de que as coisas não acontecem por acaso, fica mais fácil perceber o propósito da nossa existência, que é mais do que acordar de manhã, tomar café e trabalhar, voltar para casa, tomar banho, botar pijama, dormir, pagar as contas. Você está vivo com um propósito maior do que esse. Amém? Sabe, a missão de Jesus na terra é a nossa missão agora, pois somos o corpo de Cristo. Aquilo que Jesus fez com o seu corpo físico
nós devemos dar prosseguimento com o seu corpo espiritual, que somos nós, a igreja. O que Jesus fez enquanto ele estava aqui? Ele curou enfermos, expulsou demônios, ele ensinou as verdades eternas, ele fez discípulos. Ele deu evidência do poder de Deus na sua vida. Se esquecer tudo que eu vou falar hoje à noite, não esqueça dessa frase. Testemunhar é dar evidência do poder de Deus na minha vida. Testemunhar não é discutir com a pessoa, ficar com a veia saltando no pescoço e brigar com a pessoa, parecendo o povo de esquerda e de direita. Não é isso. Testemunhar não é bater com a Bíblia na cabeça da pessoa. Eles ganharam umas Bíblias grandes, não é para bater na cabeça de ninguém. Testemunhar não é convencer as pessoas. Foi libertador o dia que eu descobri isso. Quem é que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo? Quem? Diz para a pessoa do lado, para de tentar convencer os outros. Para de tentar convencer os outros. Você não vai dar conta do trabalho. Testemunhar é dar evidência. Você tem que dizer, olha, vem comigo porque eu descobri algo muito bom. Sabe aquela história, se você tem um vizinho que tem câncer, e você sabe que existe a cura do câncer, tem um remédio que eles descobriram, qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Chegar para o vizinho e dizer, gente, agora tem cura para o câncer. Não é isso que você vai fazer. Nós descobrimos que tem cura para a morte eterna. Tem perdão, tem restauração, nós celebramos isso na ceia. Por que aquele infeliz daquele vizinho não pode ouvir isso de mim? Quem sou eu para olhar e dizer, não, é muito duro, não vai querer ouvir. Ou não, chato do jeito que ele é, acho que nem merece. Sabe, é importante nós entendermos que Deus nos chamou das trevas para a luz, para nós anunciarmos essa esperança, as grandezas do nosso Deus. Vamos ler juntos 1 Pedro 2,9? Aparece aí na tela, para nós lermos juntos a mesma tradução. Vocês, porém, são geração eleita. Olha para a pessoa do lado e diz assim, você é sacerdócio real, hein? Olha lá. Não é pouca coisa, não. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou. Vira para a pessoa do lado e diz assim, vai lá e fala. Vai lá e fala. Você tem que anunciar a grandeza de Deus. Quando eu digo que testemunhar é dar evidência do poder de Deus, eu estou dizendo, testemunhar é anunciar as grandezas de Deus. Tudo que Deus tem feito na minha vida, o que Deus tem feito na vida de outras pessoas que eu conheço, o que Deus tem feito na minha igreja, o que Deus tem feito no meu pequeno grupo. E eu conto para as pessoas. Eu não sei se você já teve essa experiência em que você, empolgado, conta uma bênção. E você conta para a pessoa como Deus respondeu, o que Deus fez. Aí você olha para a pessoa assim, tem uma cara de planta. Já teve isso? Quem já teve essa experiência? Aí a pessoa vira e diz assim, pois é, não para de chover, né? Problema da pessoa. Mas eu já dei evidência do poder de Deus. Aleluia, cumpri minha missão. A hora que aquela sementinha germinar, eu estou lá. Porque vai. É uma questão de tempo. E de repente aquela pessoa vai vir pedir oração. Já teve essa experiência? Alguém que tratava você mal porque você era crente, alguém que rejeitava, alguém que fazia cara de planta. E de repente ela vem e diz, olha, eu sei que você é desse negócio de oração, né? Eu sei que você é de uma igreja. Dá para você pedir na tua igreja para orarem para minha mãe? Ela está muito doente. Já teve essa experiência? Aí você olha e diz assim, azar teu. Você não quis naquela hora, problema seu. Não, nessa hora você é misericordioso. Você dá evidência do poder de Deus, que faça com que você reaja com graça, com misericórdia e com amor. Amém? Sabe, o grande desafio que nós temos é porque Cristo nos chama para vir a Ele e para ir por Ele. A maioria das pessoas com quem você se relaciona nunca colocarão o pé nessa
nesse salão. A maioria das pessoas com quem você relaciona nunca aceitarão um convite para vir num musical, para vir num culto, para ir num pequeno grupo. Não é verdade? Mas a maioria das pessoas com quem você se relaciona pode ouvir, perceber evidências do poder de Deus na sua vida. Você aceita esse desafio de viver com esse sentimento, com essa atitude, essa postura, essa percepção? Nós estamos falando em mudança de cosmovisão de vida, em que hoje é domingo, tá bom, está na hora de colocar a Bíblia embaixo do braço, vou para a igreja. Agora nem a Bíblia embaixo do braço coloca mais, está no celular, né? Você pega o celular e vai para a igreja. Porque hoje é domingo, amanhã eu não penso em igreja, eu não penso em Deus, eu não penso em mais nada. A mudança de cosmovisão é esse viver todo dia, dizendo, Deus, o que o Senhor tem preparado para mim hoje? Oba! Qual é a bênção? Qual é a encrenca? Qual é a dificuldade? Qual é o desafio? Qual é a surpresa que o Senhor tem para mim? Viver com essa expectativa, buscar sempre ao Senhor todo o tempo, em todo lugar, faz uma diferença absurda. E mais, você colhe a bênção de estar obedecendo ao Senhor. Eu li num comentarista que as palavras de Jesus não são uma grande sugestão, como muita gente pensa. As palavras de Jesus são um grande mandamento. O que é mandamento? Menino, eu já não falei 3 vezes, vai tomar banho, isso é mandamento, né? E na 4ª vez, você diz o quê? Vai ter consequência. No cristianismo água com açúcar, de prosperidade e meio coach que nós temos hoje, esse pensamento de disciplina de Deus é alienígena. Você já parou para pensar? Isso contamina a gente. Você acredita que Deus disciplina a quem ama? Mesmo? Então aceite a disciplina de Deus. Apruma. Você coloca o menino de castigo, porque na 3ª vez, quando você voltou, ele ainda estava vendo televisão, ainda estava no computador, e você diz, amanhã não tem computador. Né? Vai ser um escândalo, não vai? Casa de vocês é assim? E você fica sereno, fica serena. Por quê? Eu estou disciplinando você, não estou castigando, não estou esbravejando, espumando, com raiva. Não! Eu estou só tentando mostrar para você que na vida existem coisas que precisam ser obedecidas e que quem não obedece sofre consequências. Se você sair e tiver um fim de semana de muita alegria com compras no shopping, o que te espera no dia da fatura do cartão? O quê? Mas só a conta? Tristeza, dor, desespero. O que ainda está com etiqueta que eu posso devolver? Mas sabe, a nossa dificuldade é entender isso. É por isso que tantas vezes nós somos levianos na nossa obediência ao Senhor e ao que o Senhor tem para nós. Desprezar a grande comissão é desobediência. Com muita discrição, baixinho para ninguém ouvir. Pergunta a pessoa que está do teu lado, você está obedecendo ou desobedecendo? Mas responde baixinho. Responde baixinho. E quem sabe hoje, essa será uma das decisões que você tomará durante esse culto. Senhor, eu vou obedecer ao Senhor. Eu vou viver com esse senso de missão. Eu vou ser o 5º evangelho. Aquele que a maioria das pessoas lerá, porque nunca vão pegar Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, mas eles vão pegar o evangelho do Roberto, o evangelho segundo a Maria, o evangelho segundo o João, o evangelho segundo o Mateus, segundo o Bartolomeu. E compreende o que eu estou dizendo? Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus. Então quem está vivendo? Não é mais Rosana. Não, é Jesus. Povo lá do trabalho que me aguente.
Porque agora eu estou chegando com tudo. Eu vou dar evidência do poder de Deus nos menores detalhes. Você soube o que a fulana fez, você olha e diz, realmente eu não tenho interesse em saber coisas da vida particular de alguém. Porque eu não me envolvo em fofoca. Simples. Detalhes em que você diz, tem uma vida nova, diferente dentro de mim. Quando eu assumo essa missão e eu vivo com esse senso de missão, porque eu quero viver como Jesus viveria, eu tenho uma experiência formidável, incrível, porque eu descubro o privilégio que eu tenho de servir a Deus, aqui na igreja e fora da igreja. Ser pastor é um privilégio. Eu sou muito grato a Deus pelo privilégio que eu tenho de viver e trabalhar como pastor. É um privilégio. Eu servi no Ministério Infantil, Ed serviu no Ministério Infantil e nós consideramos um privilégio servir ali. Aqueles irmãos que servem na recepção externa, lá no estacionamento, guiando as pessoas na chegada, que privilégio! Eu estou tornando o caminho mais fácil para essas pessoas que estão vindo adorar a Deus. Que privilégio! Que privilégio! Ensinar os guardiões, que privilégio! Servir ao Senhor em um dos nossos campos, nas nossas congregações, que privilégio! Fazer os sementes, um discipulado básico com alguém, que privilégio! Cumprir a missão que Deus me dá, de ser ministro da reconciliação, de ser alguém que promove a reconciliação do homem com Deus, alguém que consegue apresentar alguém ao amor e ao poder de Deus, é um privilégio tremendo. Por isso que o diabo tenta roubar isso de você. Ele sabe o impacto que isso terá na sua existência, o impacto que isso terá na maneira como você percebe a vida e as circunstâncias, porque daí eu vejo diferente. Eu já contei várias vezes aqui, mas eu não resisto, eu vou contar de novo. Um pastor amigo meu, um senso de humor muito aguçado, ele foi visitar um membro da igreja. Imagina, um dos pastores da igreja foi visitar você na sua casa, terminou a visita, aquela visita abençoada, agradável. Lembra aquela? Termina coração, todo mundo de mãos dadas, gostoso, né? Aí você vai levar o pastor lá fora, quando chega na rua, cadê o carro? Roubaram o carro. O membro da... Como é que você ia se sentir? Ele ficou devastado. Roubaram o carro do meu pastor que veio me visitar. Aí o pastor olhou para ele e disse, meu irmão, que surpresa. Eu não sabia que Deus queria que eu mudasse de carro. A mesma circunstância, mas percepções diferenciadas. Por quê? Ele disse, o que eu tenho foi o Senhor que me deu. Quer dizer, foi Ele que me deu esse carro. Se roubaram esse carro, eu acho que Ele quer que eu tenha outro carro. Essa percepção diferenciada da vida faz toda a diferença. O desafio dessa noite é que você saia daqui hoje dizendo, eu quero esse olhar diferente da vida. Eu quero perceber as pessoas, as circunstâncias de uma maneira diferente. Porque eu estou em missão. Juan Carlos Ortiz, no seu livro Discípulo, vai no sebo ou na internet e encontra esse livro e leia. Ele diz que o discípulo de Jesus, ele não está fazendo um curso na faculdade. Não. Ele está lá como discípulo, cumprindo a grande comissão. Porque ele está lá cumprindo a grande comissão, ele faz as provas, ele passa de ano e ele chega no final e ganha o diploma, cumprindo a grande comissão. E ele vai agora entrar no mercado de trabalho. Com aquele diploma que ele ganhou, e ele vai continuar trabalhando, não para pagar as contas, para comprar uma casa maior, um carro maior, para ter uma família maior, para fazer tudo maior e viajar para o exterior. Não, ele vai naquele emprego como discípulo, cumprindo a grande comissão. E enquanto ele está indo, ele até compra uma casa maior, ele até compra um carro maior, ele até viaja para o exterior, mas ele está indo como discípulo. Percebe a mudança de percepção? Não é errado querer melhorar de vida financeiramente, não é errado querer crescer na empresa, não é errado querer ter um curso universitário, é bom. O problema é quando isso se torna o foco da minha vida, ao invés de Jesus ser o meu foco. Ao invés de eu enxergar que se eu estou lá é porque tem um propósito, tem uma missão.
Não adianta nada nós ordenarmos vocês dois se vocês não viverem com esse senso de missão. Não vai prestar para nada, vai ser só um título. A nossa igreja reconhece em vocês que vocês têm muito mais do que um título. E é por isso que nós, como igreja, ordenamos vocês hoje. É interessante porque Efésios 4, 11 e 12 diz que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O desafio de vocês é levar as pessoas a viverem com esse senso de missão. Não adianta vir para todas as reuniões do CR. Não adianta eu ter todos os certificados do CR, eu saber todo o palavreado do CR, se eu não vivo com senso de missão aqui dentro no CR. E se quando eu saio e vou para minha casa, agora na CR eu posso viver diferente. Não adianta eu ser bonzinho, trazer roupa usada para a ABC, participar dos projetos da ABC, contribuir financeiramente para o Educa. Não adianta eu usar todos os recursos que tem na ABC para abençoar pessoas. Ótimo, e daí quando eu saio daqui, é outra pessoa, é outra percepção. A ABC é consequência dessa missão cristã. Alguém disse com muita propriedade que não é a igreja cristã que tem uma missão, mas a missão cristã que tem uma igreja. É a missão cristã que tem a ABC. É a missão cristã que tem o CR e justifica a existência do CR. É a missão cristã que justifica o pequeno grupo que vocês têm. O pequeno grupo não é um fim em si mesmo. E quando o diabo consegue transformar o pequeno grupo de vocês em um fim em si mesmo, ele coloca a tampa. Já viveu isso? Se você está há muito tempo em pequeno grupo, já viveu isso. É um pequeno grupo que não entra ninguém, não sai ninguém, não vai a lugar nenhum. A reunião é sempre a mesma coisa. E, de repente, o clima começa a ficar meio sem graça, as pessoas começam a faltar, porque não tem poder de Deus lá dentro. Não tem mover de Deus. Não tem gente recebendo a evidência do poder de Deus. Aí precisa tirar a tampa. Aí vem o pastor de rede, tira a tampa. Diz assim, gente, vamos fazer uma coisa, vamos remanejar todo mundo? Acho que vai ser bom para todo mundo. Já ouviram isso? Isso é bênção. E daí você sai dali e vai para um grupo que não tem tampa, onde tem evidência do poder de Deus, tem gente se convertendo, gente chegando, gente saindo, e você diz, então é isso. Quando nós nos envolvemos nessa missão, nós estamos lidando com a eternidade. É porque Jesus é eterno que ele pode dizer o que ele disse lá no versículo 20. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, Jesus está dizendo que vai estar conosco o tempo todo aqui, até o dia do julgamento final. Em outros lugares ele diz, e tem mais. Eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, vocês estejam. O que ele falou em João 14. Eu vou preparar morada, vou preparar um lugar. Eu agradeço porque existia um Tomé naquele grupo. O Tomé é muito parecido comigo. Senhor, como é que a gente vai saber qual é o lugar? A gente não sabe o caminho? E Jesus dá aquela resposta maravilhosa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aleluia. Sabe a certeza que a gente tem? É que Deus deseja que nós vivamos com uma consciência de eternidade. Um dos grandes privilégios que eu reconheço de ter sido separado pela misericórdia de Deus para ser líder do povo de Deus, é que eu invisto praticamente todo o meu tempo direcionando pessoas para a eternidade ou para viver com valores eternos. Um médico faz um trabalho fantástico, tem um ministério profissional maravilhoso, mas o que ele faz não é eterno, como médico. Um professor é importantíssimo. Sem professores, nós não estaríamos aqui, conversando e lendo a Bíblia. Já parou para pensar nisso? Todos nós devemos ser gratos àqueles que exercem essa profissão. Porque sem eles, nós não conseguiríamos ler, não conseguiríamos aglutinar conhecimento, ser
sintetizar as ideias. Sem eles, nós não seríamos desafiados a crescer. É uma profissão maravilhosa de professor. Mas essa profissão fica aqui. O que um professor faz como professor, fica aqui. Agora, um professor que faz o que faz, com um olhar de eternidade, o que ele faz é diferente. E ele vai dar evidência do poder de Deus enquanto ele exerce o magistério. Não é verdade? Aquele médico que tem um olhar de eternidade, ele vai fazer a mesma coisa, atendendo seus pacientes da melhor maneira possível, mas ele faz aquilo de uma maneira diferente, porque é mais do que a cura física, é mais do que o remédio para tirar a dor. Ele enxerga a dor da alma e ele dá evidência do poder de Deus. O desafio que Deus tem para cada um de nós hoje é que a gente saia daqui com esse olhar de eternidade, com essa percepção de eternidade, e que dessa forma nós consigamos viver com senso de missão. William James disse que o melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la a favor de alguma coisa que dure mais que a própria vida. Deixa na tela, segura um pouquinho, isso aí não dá para ler e parar. Lê um pouquinho, lê de novo. Lê de novo agora, deixa o negócio entrar. Eu fiquei semanas pensando nisso. O melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la a favor de alguma coisa que dure mais do que a própria vida. O que nós estamos falando hoje é de gastar a vida fazendo algo que tem um impacto eterno. O pastor Rick Warren, muitos de vocês conhecem, ele escreve uma história sobre o pai dele. O pai dele foi pastor durante 50 anos. E o pai dele tinha um coração de evangelista. Plantou várias igrejas, ele morre de câncer. Ele, no último ano de vida, ele estava semi-acordado em casa, vivendo tudo aquilo. E ele dormia muito, e quando ele dormia, ele sonhava. E ele falava em voz alta, e ele estava sempre sonhando sobre as histórias das igrejas que ele tinha plantado. Ele plantou mais de 150 igrejas em 50 anos. Ele falava muito das igrejas que ele tinha plantado, dos processos, do que tinha acontecido. Mas foi muito interessante que no dia da sua morte, ele começou a falar de uma maneira repetitiva uma frase. Essa frase era muito simples. Eu tenho de salvar mais um para Jesus. E ele tentou ficar de pé, não conseguia, ele não tinha forças, e ele se mexia na cama, e ele repetiu por mais de 100 vezes, diz o pastor Rick Warren, eu tenho que salvar mais um para Jesus. E já no final do dia, tendo ouvido várias vezes aquilo, o pastor Rick compartilha que ele se abaixa, fica perto do pai, ele queria dar um abraço, expressar carinho para aquele pai que estava tendo um momento de agitação, repetindo aquela frase. E ele disse que aquele pai, de repente, colocou a mão sobre a cabeça dele e mudou a frase. Ele disse, salve mais um para Jesus. Salve mais um para Jesus. Pastor Rick compartilha nesse livro dizendo, eu tomei isso como um moto para a minha vida. E eu vivo todos os dias pensando, eu consigo salvar mais um para Jesus. Foco na eternidade. A vida é mais do que cumprir minhas tarefas, do que checar todos os itens da minha agenda. A vida é mais do que ganhar dinheiro ou deixar de ganhar dinheiro. A vida é mais do que realizar os sonhos que eu tenho. É mais do que isso. Quando eu enxergo a eternidade, eu vejo que tem um propósito maior. Em morar onde eu moro, conviver com quem eu convivo, estar na família que eu estou. Tem um propósito maior. Eu estar na igreja que eu estou e como que em comunidade eu posso cumprir esse propósito maior e apoiar uns aos outros para que nós possamos cumprir o propósito maior de Deus nas nossas vidas. Você pode abaixar a sua cabeça? Tempo de decisão, tempo de introspecção, reflexão, tempo de dizer, Senhor, eu ouvi a Tua voz.
eu decido investir minha vida em algo que durará a eternidade. Essa pode ser uma oração sua hoje. Diga para Deus: Senhor, eu quero investir a minha vida em algo que vai durar a eternidade toda. Quem sabe você vai ter que dizer: Deus, eu vou começar a fazer o discipulado sementes com alguém, ou eu vou pedir alguém para fazer o discipulado sementes comigo, para eu crescer na minha fé. Quem sabe você está aqui e Deus está falando com você sobre o ministério cristão. Ele quer separar você para você ser líder do povo dele, líder espiritual do povo de Deus. E você vai dizer: Deus, eis-me aqui, eu estou disponível, eu quero. Mas seja qual for a sua decisão, você está sendo desafiado a viver com senso de missão. Você está tomando essa decisão, uma dessas decisões hoje? Levante sua mão bem alto. Onde você está? Enquanto todos estão orando. Levante sua mão bem alto. Graças a Deus, Deus abençoe. Mais alguém? Levante sua mão. Graças a Deus. Pode abaixar, Deus abençoe. Mais alguém? Levante sua mão dizendo: pastor, eu quero viver com esse senso de missão. Graças a Deus, Deus abençoe. Mais alguém? Levante sua mão. Onde você está? Levante sua mão dizendo: pastor, Deus me chamou para o ministério, é isso que eu quero. Eu resolvi, eu vou para o ministério. Eu quero ser pastor, quero ser missionário. Eu não sei bem o que eu vou ser, mas eu quero, graças a Deus. Pode abaixar sua mão, graças a Deus. Vamos todos nos colocar de pé? Enquanto nós cantamos, eu quero convidar você para vir aqui à frente, colocar-se de joelhos, dizendo: eu quero consagrar a Deus aquele meu relacionamento no trabalho. Eu quero consagrar, Senhor, aquele meu relacionamento na família para eu viver com senso de missão. Você está tomando essa decisão hoje? Vem aqui à frente, coloque-se de joelhos e nós vamos orar por você. Pode sair do seu lugar. Você que levantou a mão, vem até aqui. Nós queremos orar com você. Pode vir. Ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Pode vir. Quero ser usado Graças a Deus. da maneira que te Pode se ajoelhar, agrade, graças em a Deus. qualquer hora e em qualquer lugar. Isso aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me. Eu queria convidar você que está ouvindo, e quando alguém fala sobre evangelismo, sobre da evidência do poder de Deus, o que o diabo faz com você é jogar culpa. Tem esse sentimento? Eu não faço o que eu devia fazer. E ele tenta fazer isso conosco. Tem dois assuntos que o diabo usa e trabalha com culpa em cima de nós: vida de oração e evangelismo. Sempre. Toda mensagem de oração e evangelismo vem o acusador. Se é isso que está acontecendo, eu quero que você diga: sai daqui em nome de Jesus. Pode dizer, sai daqui. Porque a hora que você disser sai daqui, essa influência, esses dados inflamados que ele está jogando vão ser apagados. E daí você vai poder sair do seu lugar, se colocar de joelhos e dizer: Deus, eu quero ser mais do que vencedor. Eu quero dar evidência do teu poder lá onde eu trabalho, com meus vizinhos. Traga o nome de uma pessoa que você quer, de uma forma especial, que ela tenha um encontro com Jesus. Coloca aqui na frente do altar, de joelhos, dizendo: Deus, eu quero. Nós vamos cantar mais um pouco. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar, vem até aqui. Coloque-se de joelhos diante do Senhor. Vamos lá, vamos cantar. Pode sair do seu lugar. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Isso aqui é a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite.
sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta. Uau, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Você percebeu o que você cantou? Eu quero ser usado em qualquer hora. Põe a letra lá de novo, por favor. Eu quero ser usado em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. É isso que você está cantando. Isso é mesmo a expressão do seu coração? Se é, diga amém. E continua. Pode continuar a letra. Em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. É a tua oração. Vamos cantar mais uma vez como a nossa oração no final desse culto. Vamos lá. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta. Uau, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Deus, nós estamos aqui e essa é a nossa oração nessa noite. Usa-me, Senhor. Nós repreendemos todos os dardos inflamados do maligno que nos fazem pensar que não é possível, não vai dar. Você já tentou outras vezes. E em nome de Jesus, nós declaramos que nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Queremos dar evidência do Teu poder em nossas vidas, em nossa igreja. Queremos contar as boas novas, crendo que o Teu Espírito irá convencer do pecado, do juízo e da justiça. Abençoa esses queridos, essas queridas que estão aqui. Ó Deus, fala nos seus corações e confirma a decisão de cada um deles. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.